Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Vamos iniciar fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus pelo amparo, que possamos nos colocar em condições de aproveitar tudo o que temos recebido. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Então vamos retomar a leitura do capítulo Homem de Jerusalém. Para relembrar, o moço judeu adormeceu na praia à espera para confrontar Jesus e este estava pescando. Ele teve um sonho que o levou de volta ao Egito como sacerdote. Ele acompanha a última etapa da sua jornada durante a encarnação e a sua morte e a chegada com o espírito ensandecido no mundo espiritual. Despertou do pesadelo, como que picado por 1000 aguilhões. O sol brilhava intensamente nas águas do mar, formando longas esteiras luminosas. Os barcos vinham chegando. Rompeu a multidão, empurrando, ordenando desse-lhe passagem. Mal Jesus abandonara a barca, em franco desequilíbrio, vestes e face descompostas, trêmulo, febril, o moço perguntou-lhe: se és realmente o Filho de Deus, como dizes, responde-me, quem sou eu? Jesus fitou com ternura e compaixão a quase enlouquecida criatura. O confronto com a verdade constituía severa prova para o orgulho fariseu. Tu és Filho de Deus, como eu. Estás no planeta Terra, uma das moradas do Pai, em jornada evolutiva. Egípcio, judeu, ou que se fizer necessário para que cresças e aliges de teu espírito as excrescências que lhe velam a transparência e o brilho. Egoísmo, vaidade, apego, orgulho, desamor, enfim. Queres conhecer a verdade, ou és como os sacerdotes que se recusam a aceitá-la, temerosos das mudanças? Escolhidos todos vós, detentores do conhecimento, mas, arraigado às paixões humanas, comprazendo-vos nelas, negando-vos a crescer, a evoluir. Vê o teu caso, especificamente. Representante de divindades há séculos, carregando reencarnação após reencarnação, a sublime missão de orientar, encaminhar, educar. E que fazes? Assumes somente o papel, sem comprometimento real do coração. Cego, guiando os cegos. Queres continuar assim? Desespero e espanto calaram o moço judeu. Ele sabia que homem seria aquele que lhe desvelava os íntimos recônditos da alma. Continuando, já seguindo pela areia quente, Jesus completou: aquela que te povoou os sonhos está encarnada, guardando exatamente os mesmos traços físicos de outrora, para que te seja dado o inquestionável testemunho da veracidade de minhas palavras. Embora tenhas dito que nada desejas de mim, ofereço-te a maior das dádivas, a pontinha do fio que te conduzirá à verdade que liberta. Somente te alerto que para chegar a ela, terás que passar obrigatoriamente por mim. Agora estás por tua conta e risco. Deixa-me em paz e cuida de ti. Não desperdices mais uma oportunidade. A multidão rodeou-o e ele abraçou-a com o olhar compassivo e amoroso. Mãos tocaram-no, dele retirando virtudes. Lábios oscularam-no. E naquele dia,
Não houve o beijo da traição. Uma criatura perplexa e assustada abandonou as areias, procurando pelo cavalo que calmamente saboreava as gramíneas próximas à frondosa árvore, alheio aos tormentos do seu dono. Incapaz de montá-lo sequer, as pernas enfraquecidas, a cabeça a rodar, o moço deixou-se ficar à sombra, imerso em pensamentos. Quando anoiteceu e gelados ventos sinalizaram que deveria tornar ao lar, fê-lo mecanicamente. Durante 3 dias permaneceu isolado em seus aposentos, pensando. Quanto mais se entregava à reflexão, mais se desesperava, pois a razão não lhe apontava os caminhos. Do templo chegavam recados, mas tratou de ignorá-los, dando-se conta de que não teria condições de enfrentar os religiosos, tamanha a tempestade de questionamentos em sua cabeça. Os servos encontraram-no ao final do 3º dia, queimando de febre, delirando, chamando por alguém jamais mencionado anteriormente, Lia. Entre a vida e a morte, presa de delírios e alucinações, o espírito pairando em diferentes épocas reencarnatórias. Em vão, diversos médicos tentaram recuperá-lo, nenhum conseguindo diagnosticar o súbito mal que atingira o nobre judeu. Vieram os sacerdotes, preocupados com a perda do fiel companheiro de religião e comércio. Todavia, ele não os reconheceu. Nos lábios, sempre e tão somente, o mesmo nome, Lia. Finalmente, desenganaram-no. Morreria com certeza, pois há muito não aceitava qualquer alimento. Tratava-se de fatal e desconhecida moléstia. Um dos esculápios ousou sugerir houvesse ocorrido profundo choque emocional, sendo irônica e veementemente rechaçado. Um homem lúcido, centrado na razão e nos interesses religiosos, preocupado com sucesso profissional e pessoal. Um homem assim nunca se entregaria dessa maneira a emoções, nem pensar. Eis que no final de alguns dias, quando já se preparavam todos para o iminente desenlace, surgiu à porta desconhecida jovem, rogando aproximar-se do doente, em nome de Jesus, o Nazareno. Solicitação de tal estranheza e empenho abalou a todos, mas ficaram impedidos de recusar, até porque o homem estava morrendo. Os sacerdotes entreolharam-se, e uma só ideia lhes ocorreu. Se aquela mocinha ousasse empreender uma tentativa de cura em nome do falso profeta, decretaria a sentença do odiado rabi como explorador do povo, indutor de falsas crenças, traidor das sagradas escrituras, sacrílego. Seu fracasso serviria para comprovar as mentiras que Jesus andava a espalhar. Ótimo. Deixe-na entrar. Vem, minha criança, vem. Aos pés do leito, observando o homem outrora forte e poderoso, compaixão e ternura traduziram-se nas feições da jovem, arrancando lágrimas de seus olhos. Aproximou-se lentamente, obedecendo a interior comando, roçando as cerradas pálpebras do moribundo, sussurrando. Jesus enviou-me. Desconheço as razões da escolha do mestre, pois sou a menor de suas servas. Disse-me para, em seu nome, impor minhas mãos sobre vós. Eu obedeço. Em nome de Jesus, estais curado dos males que vos afligem. Como se violenta descarga elétrica sacudisse cada fímbria do exânime corpo, o enfermo inteiriçou-se no leito, aquietando-se por fim. Crendo houvesse ocorrido o derradeiro estertor, apressaram-se os médicos em sentir-lhe os batimentos cardíacos. Para surpresa geral, o coração pulsava normal e perfeitamente. Ligeiro tom róseo invadia aos poucos as faces dantes descoloridas e o doente mergulhara em profundo sono, calmo e sereno. Para desespero dos candidatos a detratores do mestre, tênue sorriso pairava nos lábios do dantes moribundo.
Dormia e sonhava doces sonhos. Estupefação geral. Rapidamente os religiosos trataram de conduzir a jovem até a porta, e um deles introduziu nas delicadas mãos uma moeda de ouro, despachando-a sem maiores delongas. Não é necessário, meu senhor. Jesus não cobra por suas curas. Ato contínuo, depositou a espórtula indesejada nas sôfregas mãos de um paralítico que esmolava à porta, retirando-se em atitude digna e humilde. Horas depois, clamando por banho e comida, despertava o moço. Severamente orientados pelos sacerdotes, os servos calaram sobre a visita da belíssima jovem, embora estivessem ansiosos em comentar com o amo o ocorrido. Ele sequer se lembrava da doença. Profundas mudanças acompanharam o restabelecimento do enfermo. Estranha calma refletia-se em seu modo de ser, e era visto em contato com a natureza, em introspecção que intrigava os serviçais. Evitava os membros do templo, porém, quando impossível dispensá-los, sua acolhida era afável e pródiga. Abrandou-se a costumeira irritação, os subalternos recebiam um tratamento mais cordato, mais humano. O que estaria acontecendo? Como os seres humanos analisam as questões do ponto de vista de suas crenças, valores e interesses pessoais, os religiosos e fariseus atribuíram a Jesus a terrível enfermidade, delegando ao rabi a culpa pelo estranho estado de alienação do antigo companheiro e cúmplice de desmandos. Por outro lado, os criados e escravos maravilharam-se com a mudança, pois o amo deixara de atormentá-los, igualmente atribuindo a cura e a transformação a Jesus, passando a seguir os passos do Mestre, interessando-se pelos ensinamentos de quem havia operado tamanho milagre. Os religiosos nem queriam ouvir mencionar a presença da jovem judia, imputando ao acaso e aos médicos o restabelecimento da saúde do companheiro. Os pequeninos, ao contrário, lembravam-se dela com alegria, enaltecendo sua beleza e a paz que, na qualidade de mensageira do Mestre, trouxera à moradia dantes atribulada. Em surdina comentavam: "O Senhor necessita saber a respeito dela. Uma moça tão linda, quem sabe até poderiam apaixonar-se. Por que não? O amo afastar-se-ia daqueles abutres do templo. Está na hora de as coisas mudarem definitivamente nesta casa." Contudo, temiam contrariar as ordens dos fariseus e calavam, embora a verdade provocasse comichões em suas ansiosas gargantas. Naquela manhã, o moço judeu recebeu a visita dos sacerdotes. Vinham cobrar-lhe o resultado das diligências junto a Jesus, pois um intenso movimento em torno do rabi continuava a incomodar, em um crescendo preocupante. A cada dia adquiria o profeta maior prestígio, ameaçando estabilidade religiosa. Além do mais, expunha-os ao ridículo, revelava-lhes as imperfeições, cobrava os desmandos, desmascarava-os, exortando o povo a mudanças que, em absoluto, não lhes interessavam. Que dizer? Falar a verdade ou mentir? Omitir? Calar? Disfarçar? Optou pela última alternativa, decidindo dissimular seus sentimentos, até porque, apesar de muito refletir, não conseguira chegar a um consenso consigo mesmo sobre a controvertida figura de Jesus. Pretextou necessidade de maiores informações, comprometendo-se a cumprir o assumido nos dias vindouros. Também estudaria a possibilidade de maior empenho junto ao templo, conforme estavam cobrando. Estrategicamente oculta atrás de cortinas, a serva tudo escutava, desesperando-se. Vai voltar a ser tudo como antes. Ah, vai sim. Os abutres querem que o amo persiga Jesus e ocupe lugar na tribuna do templo. Acabou-se o sossego. A menos que o criado responsável pelos serviços de quarto junto ao Senhor relutava. Mulher, estás louca?
Os sacerdotes mandam nos açoitar até a morte, se souberem que contamos ao Senhor o acontecido aqui. E o que recebíamos nós quando o amo era outro? Por acaso ele nos poupava de pancadas? Ao sabor do seu terrível humor? Ainda sinto no lombo o ardor da chibatada. Pelo menos teremos uma chance. E o coitado? Está tão diferente, o pobrezinho, não é justo. Enganado como um bobo qualquer, servindo de capacho, achando que eles são seus amigos. E Jesus, então, graças a ele, nosso amo tornou-se outro homem. Está meio atrapalhado, é bem verdade, mas melhorou muito. Se ele souber o que realmente ocorreu nos dias em que esteve para morrer, quem sabe acorda e chuta essa corja para longe desta casa. Voltando-se para o preocupado servidor, a determinada serva complementou: Tu contas, está decidido. Se não tiveres coragem, conto eu mesma. Assim foi feito. Conhecedor da verdade, o surpreso moço indagou: Por que escondeste a verdade de mim, servo infiel? Proibiram-nos os sacerdotes, meu senhor. A moça, como dizes que se chamava? Nem ao menos procuraste saber seu nome ou paradeiro? Senhor, eles pegaram-na pelo braço e praticamente a arrastaram até a saída. Ainda segui atrás, curioso de ver o que fariam. Puseram-lhe nas mãos rica moeda, mas ela entregou o ouro ao mendigo que se acoitava em vossa porta. Eu tenho que encontrá-la. Mas onde? Senhor, ela se referiu ao Nazareno, certamente é sua seguidora. Assim frequentará os lugares em que o rabi realiza as pregações. Alívio e vergonha desceram sobre o aflito rapaz. Deveria estar muito mal, para que um simples servo raciocinasse melhor que ele, estudado e culto, prestes a ser nomeado doutor da lei. Dispensando o serviçal com incisivo gesto, dirigiu-se às estrebarias. Para seu espanto, haviam-lhe preparado um alforje para a viagem, e o animal estava pronto. Talvez estivesse enganado a respeito dos servos. Sempre o julgara incapazes de pensar. Dependentes. Eles haviam pressentido sua reação diante da verdade. Em breves minutos, adentrava a rua ensolarada e quente. Logo anoiteceria, mas a ansiedade impedia-o de postergar a jornada para o outro dia. Além disso, se o mestre continuasse na aldeiazinha de antes, conhecia o caminho muito bem. Mais uma vez, como que atraído por poderoso ímã, partiu no encalço de Jesus. Um misto de ansiedade e temor, atração e repulsa tomava conta de sua alma. Faltava-lhe ar, a ponto de obrigar-se a assustar a montaria, dirigindo seus passos até frondosa árvore. Sentou-se encostado ao rijo tronco, deixando a mente vagar em pensamentos mil. Quem seria aquele homem, denominado Rabi, detentor de tamanhos poderes, que desencadeava curas até em seu nome? Fora encarregado de vigiá-lo, espreitar-lhe os passos, obter provas de sua culpa, decidira olvidar sua luminosa presença, apresentando aos sacerdotes satisfatória desculpa, livrando-se do trabalho dantes gratificante e honroso. Temia qualquer contato com Jesus, pois ele tinha o dom de abalar suas crenças, balançando-lhe as convicções, constituindo severa ameaça a uma escala de valores consubstanciada nos costumes e conveniência dos grandes de Israel. Que seria dele se aceitasse Jesus em sua existência? Ora, contudo, ciente dos reais motivos da recuperação de sua saúde, via-se forçado a repensar sua decisão. Precisava falar novamente com Jesus. Olhando o animal que saboreava as gramíneas ao derredor, descobriu-se tenso, envolto por imensas dúvidas. A mulher dos sonhos, pois só podia ser ela, pela descrição do servo, emergia do distante passado, com avassaladora força. Como se não bastasse, aliava-se ao Rabi, em nome dele, salvando-o da morte. Decididamente, tudo conspirava contra sua decisão de afastar-se de Jesus. Porque o Rabi tinha o poder de incomodar tanto? Mas, afinal, que lhe fizera o mestre?
Mesmo no templo, fora educado ao inquiri-lo. Em seus gestos havia energia, não rancor ou fúria. Levantando-se, seguiu o caminho. Pessoas percorriam a estrada em sentido contrário, e ele acercou-se delas. Vistes aquele que se chama Jesus? Sim, meu senhor, estamos voltando da aldeia onde está com amigos. Realizou curas milagrosas, revelando-nos as verdades divinas. Que quereis com ele, meu senhor? Não nos parece que careçais de saúde ou instrução. Humildemente, o antigo sacerdote do Egito respondeu: preciso falar com Jesus. Na primeira aldeia, à beira da estrada, podereis achá-lo. Costuma reunir os mais chegados na casa de um ou de outro. Agora vamos dar mais uma pausa. Ainda temos mais 1 ou 2 parágrafos para a gente finalizar esse relato. E a gente se fala na próxima terça-feira. Uma boa Boa noite a todos. Num dos encontros, recordando a data de aniversário de Allan Kardec, 3 de outubro de 1804, falamos sobre a sua iniciação no Espiritismo. Mas vamos voltar no tempo e entendermos o porquê dele, após ter compreendido o que havia por trás daqueles movimentos das mesas, se sentir diante da solução que buscou durante toda a vida. Bem cedo ele se revela altamente inteligente e perspicaz observador, sempre compenetrado de seus deveres e responsabilidades, demonstrando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos. Rivail realizou seus primeiros estudos em Lyon, em sua cidade natal, como nos conta Henri Sauce, sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. É de se presumir que a influência paterna e materna tenha sido das mais benéficas na sua infância, constituindo-se em fonte de nobres sentimentos. Aos 10 anos de idade, é enviado pelos pais a Yverdon, na Suíça, para completar os estudos na então Escola Modelo da Europa, dirigida por João Henrique Pestalozzi, considerado o educador da humanidade. Lá os alunos aprendiam com Pestalozzi que o amor é o eterno fundamento da educação e atraiu até mesmo jovens do Brasil e dos Estados Unidos da América. O jovem escolar lionês, ao qual os destinos reservariam sublime missão, logo se revelou um dos discípulos mais fervorosos do insigne pedagogista. Já dobrado sob 70 anos de lutas, realizações e decepções. Dotado da avidez de saber e de agudo espírito observador, adquiriu desde cedo o hábito da investigação. Seu interesse, por exemplo, pela botânica, levava-o por vezes, conforme assinalou Anna Blackwell, a passar um dia inteiro nas montanhas próximas de Yverdon, com sacola às costas, à procura de espécimes para seu herbário. Aliando a tudo isso, irresistível inclinação para o estudo dos complexos problemas do ensino, Rivail então cativou a simpatia e admiração do velho mestre, desse se tornando anos mais tarde eficiente colaborador. Os exemplos de beneficência e amor ao próximo vividos por Pestalozzi, a quem os alunos chamavam Pai Pestalozzi, norteariam para sempre a existência do futuro codificador do Espiritismo. Até mesmo aquele bom senso que Flammarion aplicou a Kardec, no discurso por ocasião ali do sepultamento, então até mesmo aquele bom senso foi cultivado e avigorado com as lições recebidas no Instituto, onde também
lhe desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livre-pensadores. Consoante alguns biógrafos, Rivaio, desde os 14 anos de idade, ensinava aos seus condiscípulos menos instruídos ou mais novos as lições dos mestres, ensaiando-se assim em colaborador do Instituto, tornando-se mais tarde um dos mais eminentes discípulos desse célebre professor e um dos zelosos propagandistas do seu sistema de educação que tão grande influência exerceu sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha. No seu Instituto de Educação, cidade de cantão protestante, Pestalozzi conviveu com professores calvinistas e luteranos, extremados no zelo religioso, mas apesar disso, e não obstante pertencer também à Igreja Reformada, ele sempre se colocou equidistante do misticismo, dos preconceitos e das paixões religiosas. Como dava a Bíblia, tão fundamental para a fé protestante, apenas um valor relativo? Como tinha em pouco apreço o estudo do catecismo e as instruções verbais em geral no desenvolvimento do sentimento religioso das crianças? Como praticava a moral ativa e intuitiva e não a moral de cartilha, tal procedimento devia escandalizar os reformados de seu tempo. Quanto ao mistério da Trindade, dizia não encontrá-lo na Bíblia. Admitia, sim, um Deus amor, Pai de todas as criaturas, e sob essa forma é que ele queria que fosse apresentado às crianças. Jesus, a quem muitas vezes se dirigiu em deprecações, era para ele o Filho de Deus e o maior dos homens. Estas questões traziam muitos dissabores, mas sua linha de conduta, orientada segundo rígidos princípios éticos e morais, não o deixava desviar-se para ser agradável a esta ou aquela pessoa, a esta ou aquela facção, a esta ou aquela corrente religiosa. Um de seus biógrafos diz: um filósofo que aceitava as formas do cristianismo, mas permanecia estranho a seus dogmas, particularmente aqueles do pecado original, da graça e da redenção. O pietismo considerava as crianças como corrompidas, maculadas do pecado original, com que jamais concordou Pestalozzi. A verdadeira religião, dizia Pestalozzi, não é outra coisa senão a moralidade. Para ele, os exemplos, a vivência dos princípios cristãos é que teriam a força de conduzir de modo frutificativo a infância e a juventude ao fiel cumprimento de seus deveres individuais e coletivos. Essas desinteligências religiosas foram observadas por Rivaio, que viu aquela grande família se desentender sobre a interpretação dos textos escriturísticos, sobre a validade dos dogmas e outras questões correlatas, embora unidas pelos laços de amizade que o sadio companheirismo gerara. Tudo isso levou Denisard Rivaio a conceber, desde os 15 anos de idade, a ideia de uma reforma religiosa, com o propósito de conseguir a unificação das crenças. Biógrafos trazem que por muitos anos Rivaio trabalhou em silêncio nessa reforma, mas lhe facultava o elemento indispensável à solução do grande problema que só o Espiritismo lhe forneceu. A partir de meados de 1855 é que Rivaio começou seus estudos sérios de espiritismo, dele encontrando afinal o elemento que, com eliminar algumas das dificuldades impeditivas, facilitará o entendimento entre as religiões.
tendo verificado que os fatos e os princípios do Espiritismo se perdem nas noites dos tempos, pois que deles se encontram traços nas crenças de todos os povos, em todas as religiões, na maioria dos escritores sagrados e profanos, tendo observado que a própria doutrina que os espíritos hoje ensinam nada tem de novo, pois que se encontra fragmentada na maioria dos filósofos da Índia, do Egito e da Grécia, e toda inteira nos ensinos do Cristo, tendo chegado à conclusão de que, do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões e que, como crença nos espíritos, ele é igualmente de todas as religiões e de todos os povos, houve da parte de Rivaio, Allan Kardec, a tendência de fazer do Espiritismo, que ao seu ver não é uma religião especial e constituída, como que uma ponte de ligação entre as religiões já constituídas. Diz Kardec, é terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constitui matéria das disputas religiosas, que sempre por toda parte se originaram das questões. A doutrina espírita congraçará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes e trará gradualmente, pela força das coisas, as unidades de crença sobre este ponto, não já baseada em simples hipótese, mas na certeza. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa, em primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. Consolidou-se com o tempo o sonho acalentado. Desde a adolescência, pelo ex-discípulo de Pestalozzi, apesar dele observar com tristeza a incompreensão das religiões cristãs dominantes, que repeliram com injúrias e anátemas a doutrina espírita, arrolando seus adeptos como hereges. Se difícil lhe parecia, para a sua época, o cumprimento da profecia de Jesus, um só rebanho e um único pastor, confiava, todavia, na sua concretização futura. Porque dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Suas esperanças a respeito são renovadas em outros trechos de sua última obra publicada em 1868. A unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. A fim de chegarem a esta unidade, as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que comum a todas. O progresso moral secundado pelo da inteligência confundirá os homens numa mesma fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. Cerca de um ano antes de sua desencarnação, conservando ainda o mesmo ideal da mocidade, ele assim escrevia: a unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias,
que fazem, sejam uns os dissidentes vistos pelos outros como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. As provas materiais que o Espiritismo fornece, tanto da existência da alma como da vida futura, derrocam as ideias materialistas e panteístas. Um dos principais fecundos da doutrina é o da pluralidade das existências. As ideias inatas explicam-se pelos conhecimentos adquiridos em vidas anteriores. O caminhar dos povos explica-se pelos homens do tempo passado que voltam a esta vida depois de terem progredido. As simpatias e antipatias pela natureza das relações anteriores. Relações que ligam a grande família humana de todas as épocas aos altos princípios da fraternidade, da igualdade, da liberdade e da solidariedade universal. E tem por base as mesmas leis da natureza e não mais uma teoria. Em vez do princípio, fora da caridade não há salvação, que mantém a divisão e a animosidade entre as diferentes seitas e que tanto sangue tem feito correr, o Espiritismo tem por máxima, fora da caridade não há salvação, isto é, a igualdade dos homens perante Deus, a liberdade da consciência, a tolerância e a benevolência mútuas. Em vez da fé cega, que aniquila a liberdade de pensar, ensinar, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, em vez da fé cega, teríamos a fé inabalável, é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para a fé é preciso uma base, e esta é a inteligência perfeita do que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que produz hoje maior número de incrédulos, por querer impor-se, exigindo a abolição das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Há muito ainda a ser dito, completaremos no próximo encontro desta noite. Por ora, vamos então agradecer a Deus por mais este momento e que, unidos pelo pensamento, nos fortaleçamos na fé e na confiança em Deus, para que estejamos firmes na busca do bom, do justo e do belo. Tenhamos uma noite de paz.